Bom dia. Deixa eu colocar aqui. Bom dia para quem tá entrando. Bom dia, gurias. Vou fixar aqui um comentário para avisar, para deixar a pergunta na caixinha com a data de nascimento. Então coloca quem quiser. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Rose, Cibele, todo mundo que tá entrando. Deixei aqui o comentário. Então, quem quiser fazer pergunta, tá? Coloca na caixinha. Tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação aqui embaixo. Clica ali, coloca a data de nascimento e a pergunta que tu quer que eu responda, tá certo? Lembrando a todos que estão entrando, caso alguém nunca tenha entrado, seja a primeira vez, não conhece, não sabe como é que funciona, Rosângela, né? Bom dia, Rosângela. É uma honra estar com a sua presença aqui. Tava na live da Lu antes, eu vi que tu tava também. Então, quem nunca fez é um tarô terapêutico. Então, a gente vai analisar essa tua pergunta num viés terapêutico. E não num viés de vai acontecer, não vai acontecer, sabe? Não só esse viés raso de previsibilidade. Então, a gente vai olhar o que tu precisa fazer, né? O que tá te impedindo, qual é o teu desafio para te atingir o objetivo que tu quer. Seja um relacionamento, uma casa, um trabalho, enfim, tá? Então, tô aqui organizando o tarô. Já vi que já tem pergunta na caixinha para eu responder vocês aqui. Vamos lá. Vou deixar a live gravada, tá? Então, se por um acaso alguém precisar sair, pode deixar a sua pergunta na caixinha que eu vou responder e aí depois assiste a live, a gravação, tá? Porque eu sei que é um horário que às vezes nem todo mundo pode ficar, então fiquem tranquilos que se vocês não conseguirem ouvir a resposta no ao vivo, vocês assistem depois no gravado, tá? Vamos lá. Vamos lá. Trabalho. Uma outra coisa. Quanto mais específicos vocês forem na pergunta, mais específica, digamos assim, né? Mais direcionada vai ser a resposta, tá? Eu vou responder aqui a que vocês já colocaram, mas isso para vocês também saberem intencionar a pergunta, tá? Então, eu vou começar aqui, Cibele, que foi a primeira pessoa que colocou aqui. Vamos lá. Tô sentindo aqui qual tarô que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse aqui. Vamos lá, então. Começar aqui sobre minha vida amorosa, tá? Essa pergunta é ampla, tá? Mas a gente vamos navegá-la, vamos adentrá-la, tá? Então, vamos ver aqui como é que tá. E aí também, quem tiver essa mesma questão, né, pode se conectar também com essa pergunta
porque às vezes pode servir para mais de uma pessoa. Porque quando a gente entra aqui, a gente tá numa ressonância, né? Então, talvez existem mais pessoas que tenham essa mesma pergunta, mas estejam, sei lá, com vergonha de perguntar. E aí alguém foi mais corajoso e perguntou. Lógico que vai ser aqui intencionado para Cibele, tá? Mas às vezes respinga para alguém. Então, vamos ver aqui sobre a vida amorosa. E aí aqui é amplo, tá, gente? Eu não sei se ela tem um relacionamento, se ela não tem, se ela quer um relacionamento. Então, por isso que eu digo, quando vocês querem, vocês intencionam. Por exemplo, minha vida amorosa, eu tenho um relacionamento. Então, eu quero ver o que tá desequilibrando o meu relacionamento. Então, vou perguntar, o que tá desequilibrando o meu relacionamento? É uma pergunta específica. Eu tenho um relacionamento e eu quero saber isso, tá? Então, aqui pra vocês irem se familiarizando, certo? E aí, se a Cibele quiser comentar alguma coisa aqui fora da caixinha, pode ficar à vontade, tá? Vamos aqui ver. Tu tens um relacionamento, Cibele? Ou está à procura de um? Deixa eu me engasgar. Está à procura de sentidos. Vamos ver. Vamos lá, então, né? Vamos lá. Quem quiser também ir compartilhando essa live com outras pessoas que possam querer também, que estejam vivendo aí algum momento onde precisam de clareza, compartilhem. Para que a pessoa ainda consiga fazer a pergunta na caixinha, né? Mesmo que ela não consiga assistir gravado. Quer dizer, assistir no ao vivo, mas depois ela assiste no gravado. Então, vamos ver. Vamos lá, Cibele. Vamos lá, Cibele. Vamos ver sua vida amorosa e a de quem se conectar aqui, tá? Bom, vamos lá. Tu tá num momento agora onde... Daikon! Eu me empolgo, gente, quando eu vejo as pessoas que eu gosto muito, que tem um carinho super especial na live. Então, mas todos aqui têm um carinho muito especial. A maioria que eu conheço. Então, vamos lá. Tu tá, Cibele, num momento onde tu vem com a energia pessoal aqui da Imperatriz, tá? Foi a primeira carta que saiu aqui pra ti. Então, tu tá num momento onde tu precisa se empoderar de ti mesmo. Então, olhar pra ti, olhar pras tuas necessidades, cuidar de ti, do teu amor próprio, da tua autoestima, daquilo que... encontrar dentro de ti aquilo que realmente faz sentido pra ti, tá? E aqui vem a carta do julgamento. Então, tu vem com 2 arcanos maiores aqui já de cara, assim, né? Então, esse relacionamento, ele vai chegar, tá? Ele vai chegar. E ele vai chegar
no momento em que tu estiver aberta e preparada para recebê-lo. Porque muitas vezes a gente fala, eu quero um relacionamento, mas às vezes a gente fala de mente, mas às vezes no fundo a gente não tá aberta para esse relacionamento. Então, sabe, fica às vezes a gente quer uma coisa, mas no fundo a nossa alma ainda não tá 100% pronta e aberta para esse relacionamento. Então, o que tu precisa, qual é teu desafio, né? O que tá fazendo que esse relacionamento demore um pouco para chegar, né? Porque tu ainda precisa olhar, tem emoções aqui, tem sentimentos, né? Tem muita coisa ainda que tu precisa olhar e ir limpando e trazendo clareza para tudo isso, e indo ressignificando, talvez de relacionamentos passados que tu tenha e que tenha ficado uma marca em ti, tenha te marcado mesmo, né? Tenha sido difícil. Não só aqui os difíceis, né? Mas os bons relacionamentos também servem, mesmo que não tenha dado certo, assim, tipo, pra vida toda, mas existiu algo de bom naquele relacionamento e a gente também pode aprender e trazer na nossa bagagem para o nosso relacionamento, que vai ser talvez mais duradouro pra vida toda, porque às vezes a gente quer alguém pra vida toda, né? Mas a gente também não entende que às vezes a gente talvez não vai ter uma pessoa só pra vida inteira, né? Mas a gente vai ter várias pessoas, né? Casei, separei, depois namorei, eu casei de novo. E aquelas pessoas foram boas por aquele determinado tempo, porque a gente aprende com as relações. Então, aqui também fala muito, talvez, que o teu desafio seja na comunicação. Então, trabalhar a tua comunicação, ver o quanto tu consegue olhar para os teus sentimentos, expressar, comunicá-los. E aqui eu não digo nem para o outro, porque esse outro ainda não existe, né? Esse outro tu ainda tá em busca. Então, essa clareza e essa comunicação, inicialmente, ela vai ter que partir de ti, porque tu tá nessa energia da imperatriz. Então, tu tem que aprender a comunicar esses sentimentos e essas emoções, clarificar isso pra ti. Porque quando isso estiver claro em ti, né, quando isso estiver resolvido, digamos assim, em ti, o outro vai ser só consequência. Ele vai chegar e vai só, né, vamos se dizer assim, tu vai só transbordar. Tu não vai estar no outro como uma projeção. Tu não vai utilizar o outro como um espelho teu. E sim, tu vai conseguir deixar o outro ser quem ele é. E isso é uma relação saudável. Isso é um relacionamento saudável. Quando eu me permito ser eu mesma nessa relação e eu permito com que o outro seja ele mesmo. E não o que eu gostaria que ele fosse. E sim o que ele é. Verdadeiramente na sua essência. E aí cabe a mim, deixando eu deixando o outro existir como ele é, cabe a mim se eu quero ou não ficar com esse outro desse jeito que ele é. Arielle, meu amor, bom dia. Tu pode deixar na caixinha de pergunta, tá? Aqui no pontinho de interrogação. Então, esses aspectos tu precisa olhar, são os teus desafios para que esse relacionamento chegue, tá? Então, vai ser por quê? Porque esse relacionamento, quando ele chegar, ele vai, sacudir tuas emoções. Ele vai balançar contigo. Por quê? Porque vem 7 de copas e 8 de copas. Então, ele vai pedir de ti que tu, quando essa pessoa chegar, ela vai pedir de ti que tu deixe ela existir como ela é, que tu não projete as tuas dores, os teus medos, as tuas inseguranças nele ou nela, que independente, né, da tua orientação sexual, mas
que tu não projete isso nela, para que essa relação seja saudável e que possa te fazer crescer. E ambos, né, crescerem. E vai mexer contigo e vai pedir de ti que abandone algumas coisas, abandone algumas crenças, algumas expectativas, algumas idealizações que a gente cria na mente, né? Então, é isso, tá? Então, olha pra isso, pra que esse amor chegue, tá certo? Eu tô escura aqui pra vocês, eu tô me achando escura, eu acho que minha luz tá... Pronto, aumentei o brilho aqui. Eu que agradeço pela pergunta, espero que tenha ressoado pra ti, que tenha feito sentido, tá? E qualquer coisa, se precisar de algum auxílio nesse processo, pode falar comigo, que a gente fala, tá bom? Dai com o meu bem. Depois tu coloca pra mim só a intenção da tua pergunta, tá? Eu vi que tu colocou a data de nascimento, mas aí tu intenciona pra mim o que tu quer saber, tá? Vamos lá, então. Deixa eu excluir aqui. Vamos lá. Ó. Eu ia responder a da... Peraí, eu já respondo a tua, Rosa, que eu apertei no botão errado. Rosângela, né? É Rosângela, né? Não é isso? Rosângela, é isso mesmo. Ana, vamos lá, Aninha. Sobre o teu trabalho, vamos lá. Então, bom dia para quem entrou e eu não dei oi, que estava aqui concentrada, mas sintam-se recebidos, tá? Sintam-se, todos que estão entrando, sintam-se recebidos. Bom dia pra minha mãe que acabou de entrar. Vamos ver o trabalho. Então, também, quem tiver vergonha de perguntar, como eu disse antes, né? Se conecta aí com a pergunta pra ver se ressoa também pra vocês, tá? Vamos ver o trabalho. Vamos lá. Então, só lembrando, quem quiser que eu responda a pergunta, deixa a pergunta e a data de nascimento na caixinha, tá? E lembrando que quanto mais específica for a pergunta, mais específica vai ser a resposta, né? Então, vamos lá, Aninha. Vamos lá, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Bom, vamos lá, em relação ao trabalho, tá? Tu tem aqui uma missão muito importante em relação ao trabalho,
E aqui tu guia pessoas, né? Eu conheço a Ana. E aqui, por que eu falo isso, tá? Porque vem o Papa aqui e aqui vem o Diabo. O oposto, né? O oposto, o Papa e o Diabo. Então, o que traz aqui? Tu tem uma missão nessa liderança que tu assume, né, no trabalho. E isso tu precisa ter muita sabedoria, porque ali tu trabalha com pessoas, né? E liderar pessoas não é fácil, não é fácil. E aqui tu tem que ter muita clareza mental, muito discernimento, muito centramento, muita moral. O Papa fala muito da moral, né? Do quanto a gente respeita os nossos valores, os nossos princípios. E quando a gente tá numa liderança de trabalho, a gente é muito testado nos nossos princípios, porque nos forçam muitas vezes a fazer coisas que a gente não... eu tô buscando as palavras, mas às vezes o sistema nos força a fazer coisas que a gente não acredita que é o correto ou que foge dos nossos princípios. E aí é onde a gente tem que ter muita cautela. Então, a tua energia no pessoal em relação ao teu trabalho te pede isso, muita clareza, muita sabedoria, muito discernimento, para te tomar as melhores decisões, para te conduzir isso de uma forma humana, porque se está conduzindo pessoas, mesmo que esteja em busca de resultados, mas quem traz o resultado são seres humanos. Entender essas pessoas como seres humanos em construção, falhos e tudo mais. E aí, isso, além de tudo, também vem um viés da gente não se corromper, né? Porque o diabo traz isso, né? Essa questão do poder, né? De quando a gente assume uma supervisão ou um cargo de maior escalão, vamos dizer assim. Às vezes a gente pode se perder e o nosso ego pode querer ir por um caminho que às vezes não é o caminho da nossa moral e dos nossos princípios. E aí a gente acaba se corrompendo. Então aqui pede muito para que tu consiga equilibrar isso, olhar isso dentro de ti, ver aonde que tu tá fugindo dos teus princípios, ver aonde tu consegue trazer isso de volta para os teus... para as tuas realidades, né? Para a tua realidade no trabalho. Por quê? Porque o teu desafio no ambiente de trabalho é tu saber com quem tu vai se aliar. É tu saber quem realmente... separar o joio do trigo, sabe? Essa pessoa realmente é uma pessoa de confiança, eu consigo trocar com ela, a gente pode fazer e crescer juntos. Então, e aí volta pra sabedoria, né? Tu vai ter que ter muita sabedoria pra saber escolher essas pessoas, né? Talvez tenham alguns homens, né? Ou um homem em específico que é o que te mais influencia negativamente, digamos assim, a fazer coisas que corrompem o que tu acredita que é certo, tá? E por que eu falo isso? Porque vem as alianças e vem o cigano aqui, tá? E aqui ele me traz muito essa energia de tem alguém no teu ambiente de trabalho que te influencia negativamente, tá?
E aí tu vai ter que olhar muito pra dentro. A solução disso tudo é tu olhar muito pra dentro, é tu realmente se fortalecer daquilo que realmente é importante pra ti, porque são os teus princípios, são os teus valores que vão fazer tu ter resultado. É isso. Porque aqui vem a carta do mundo. Então vem sucesso, mas o sucesso só vem a partir de tu integrar os teus princípios, de tu fazer aquilo que realmente tu acredita que é o melhor, não porque alguém disse que é pra te fazer, e sim porque tu consegue, por exemplo, numa reunião, a pessoa tá dizendo, tu tem que fazer isso porque eu quero resultado. Mas tu tem que ter um jogo de cintura, né? Tu tem que ter o senso crítico de dizer até onde eu vou, até onde eu posso ir. Até porque, como eu disse lá atrás, são pessoas que estão envolvidas. A gente não tá lidando com robôs, né? Quando a gente trabalha com supervisão numa empresa. Então são pessoas, são seres humanos, a gente precisa olhar para isso e entender que não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente não tem tanto resultado quanto a gente gostaria, porque cada pessoa tem um mundo dentro e o mundo da pessoa não se separa do trabalho, não se separa. Quando a gente chega no trabalho, a nossa família está em casa, a nossa filha está na escola, mas os problemas vêm junto. Quando a gente está, né, trabalhando, a gente está aqui fazendo um negócio e está pensando que a filha, sei lá, foi para a escola doente, ou o que será que meu filho tá fazendo. Então, a gente também, né, tu tem marido, tem filho, tem pai, tem mãe, tem família, e eu sei que tu é super envolvida nas questões da tua família, então, tu também sabe o como isso é difícil da gente separar. Então, olha para essas questões, se fortalece nos teus princípios, que é isso que vai trazer resultados para ti, tá? Beijo, beijo. Espero que tenha sido contribuição para ti. Vamos ver. A Arielle colocou... Deixa eu ver se tu colocou, Arielle. Ah, beleza. Colocou também na caixinha de perguntas. Então, ótimo. Vamos lá. Dona Lu. Vamos ver, quem entrou depois e quer mandar a pergunta na caixinha, então só botar ali a data de nascimento e a pergunta. Lembrando que quanto mais específica a pergunta, mais específica a resposta, tá? Então vamos ver aqui uma mensagem da espiritualidade, se ela está no caminho certo. Aqui em relação ao trabalho, né, que eu sei. Então quem mais quer saber sobre isso também se conecta pra gente ver por aqui, tá? E quem precisa sair por motivos profissionais ou qualquer outra coisa, né? E quiser deixar, pode deixar a pergunta na caixinha, que eu vou deixar a live salva e aí depois vocês assistem a resposta da pergunta de vocês, tá? Não tem problema nenhum. Vamos ver. Isso, se conectem com essa. Vamos lá. A gente vê aqui qual é a mensagem da espiritualidade, né? Para saber se estamos no caminho certo em relação ao trabalho, né?
Bom, vamos lá. Aqui. Em relação a isso, tá? Isso, Daikon, vai ficar salva. Vou deixar salva. E aí pode assistir depois. Vamos lá. Aqui tem muitos medos, muitas dúvidas, muitos pensamentos. Muita dúvida, mas a dúvida é mental, tá? A dúvida é mental. O teu coração não tem essa dúvida. A tua mente tem. A tua mente tem. A mente racional tem muita dúvida. Mas o coração não tem dúvida. Então, o que tu precisa fazer aqui para fazer com que a mente e o coração entrem um pouco mais em sintonia? Tu vai precisar estruturar isso. Tu vai precisar trazer estrutura mesmo. Então, tu vai continua fazendo aquilo que tu tá fazendo, seguindo a tua intuição, o teu coração, tá? E aqui, ó, por que eu tô falando isso, tá? Vou mostrando pra vocês irem entendendo. Então, aqui, ó, 3 de espadas e 4 de paus. Então, a tua mente tem dúvida, a tua mente tem crenças que te limitam a conseguir manifestar esse teu objetivo, mas o teu coração tem uma certeza daquilo que tu quer. E pra ti ir dando, como é que eu posso dizer? Pra ti, tipo, ir quebrando, ir quebrando mesmo as crenças e derrubando esses questionamentos que a mente te impõe. Para isso, tu vai ter que dar estrutura para isso que o teu coração tá sentindo. Tu vai ter que dar apoio para isso poder se solidificar e crescer, né? E dizer assim, ó, não, ó, tá vendo, mente, que é um caminho, que eu posso fazer isso. Se eu me estruturar aqui, se eu fizer dessa forma assim, talvez eu consiga. E vai ser um jogo de acerta e erra muitas vezes, né? A gente vai ter que testar algumas coisas, ainda mais aqui no digital, né? E a gente que não tem muita ali familiaridade com tudo isso. Então a gente tem que testar e ir aprendendo com os erros e ir persistindo. Se é isso que o nosso coração tá falando, segue. Então vai seguindo, né? E vai dando esses subsídios para que tua mente consiga ir entrando em sintonia com o teu coração, né? E não fique essa luta. Porque os desafios são esses. Os desafios são tu olhar para essas crenças e para esse excesso de crítica, aqui de crítica, é muito autocrítica, de querer ser perfeito hoje, já, agora, nesse momento, sabe? E aí isso faz com que torne muito pesado o fardo, digamos assim, né? Faz com que a gente, às vezes, se compare com as outras pessoas e isso nos sabote para que a gente não faça aquilo que a gente tem que fazer. Porque cada um é um, né? Cada um tem o seu propósito aqui e vai trabalhar com aquilo que ressoa no seu coração, né? Digamos assim, na sua missão e tudo mais. E cada um é único por isso, né? Como eu falei lá pra Ana Paula antes, o que vai trazer o resultado é a gente se conectar com os nossos princípios, né? E a gente aqui tem muito princípio que não é nosso. Muito princípio que não é nosso, muito princípio que às vezes são dos nossos pais, da sociedade, que é uma consciência maior do que a nossa consciência pessoal. A nossa consciência pessoal, ela é regida por outras consciências maiores, a consciência do nosso clã, que é a nossa família, e a consciência como sociedade como um todo. Então a gente acaba sendo pressionada para isso.
E aí, tu vai ter que olhar para isso com carinho, tu vai ter que olhar para esses sentimentos, olhar para aquilo que tá ainda oculto dentro de ti, que tu não tá conseguindo trazer luz para aquilo, né? Para que o teu trabalho, o teu fluxo não seja um fardo para ti, para que isso não seja uma... A palavra que me vem aqui mesmo é compensação, sabe? Para que não seja uma compensação de algo que não deu certo antes, então agora eu vou compensar e fazer o extremo oposto. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso e a gente não percebe, né? Então, eu trabalhei muito e fui muito escravizada ou fui muito maltratada, qualquer coisa assim do tipo, né? E aí agora eu escolho ser empreendedora ou eu escolho não trabalhar, e aí a gente vai para o extremo oposto para tentar compensar aquilo que a gente acha. Então, tu precisa olhar para tudo isso e trazer clareza para que isso seja leve para ti, para que isso seja fluido na tua vida e possa realmente ter significado para ti. Porque isso vai trazer à tona uma nova Luísa. Uma Luísa diferente da Luísa que era até ontem, né? Então, isso vai te modificar. Mas para isso acontecer, tu vai precisar... eu nunca tinha percebido nessa carta aqui isso. Mas agora eu olhei para ela e me toquei. Tu vai precisar dominar os teus instintos, os teus leões, aquelas crenças que te limitam. Tu vai precisar aqui é como se fosse deixar a tua alma mesmo, a parte mais pura do teu ser falar contigo, sabe? Dominar, conduzir essa jornada. E aí sim isso vai ser um renascimento na tua vida, sabe? Isso vai ser algo que dê frutos. Eu ia dizer frutificado, mas que dê frutos, tá? Então era isso. Oizinho para quem tá entrando e para quem quiser deixar a sua pergunta, bota na caixinha a pergunta com a data de nascimento, tá? E a live vai ficar gravada depois, então quem precisar por algum motivo sair, eu respondo e depois assiste a live gravada que vai estar lá a sua respostinha, tá? Vamos ver aqui. Que bom ter sentido. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui. Um direcionamento da Rosângela sobre o relacionamento atual dela. Vamos lá. Eita lasqueira que cheguei. Embaralhar tudo errado. Vamos lá. Vamos ver. Então, quem tem aí pepinos no relacionamento, né? Quem tem verduras no relacionamento, quem tem uma feira inteira no relacionamento, né? Vamos ver aí qual o direcionamento. Ou para quem não tem também, né? Mas aqui eu senti que tem pepinos. Mas vamos ver. Vamos lá.
vez que a pessoa vai baralhar, umas cartas querem saltar. Então vamos lá, o direcionamento. Tá chegando o direcionamento. Não sei se é o que tu quer ouvir, mas tá chegando o direcionamento. Vamos lá. Porque às vezes a gente quer ouvir uma coisa, né? E as pessoas estão nos dizendo outra coisa. A gente às vezes já sabe qual decisão tomar. Mas a gente, às vezes, não confia na nossa intuição, né? No nosso coração, no que realmente a gente quer. E aí a gente busca fora. E às vezes busca fora comigo, busca fora com a Lu, busca fora com a Ica, busca fora com outro, pra ver se alguém fala o que eu quero ouvir. E aí, quando eu paro pra ver, as pessoas falam tudo a mesma coisa, digamos assim, só que com palavras diferentes, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então, não sei se é o que tu quer ouvir, mas é o que é, né? Vamos lá. Qual é o direcionamento? No fundo, tu não olha mais pra esse relacionamento. Tá? Sendo bem aqui, ó. Pá! Direta, reta e objetivo. No fundo, tu não quer mais esse relacionamento. É isso, tá? Rainha de Copas. No fundo, tu quer olhar pra outras coisas. Tu tá num momento onde isso não tá mais fazendo sentido pra ti. E aqui não importa quais os motivos sejam, tá? Isso não tá mais, que esse relacionamento não tá mais fazendo sentido pra ti. Aqui o que traz a tua energia pessoal em relação a esse relacionamento é que tu não quer mais. Que tu quer outra oportunidade. O tapa do dia foi dado. Vocês são ótimos. Tu quer olhar para um novo horizonte. Tu quer ver um relacionamento além disso. Talvez não um relacionamento, não quer dizer que tu queira sair desse relacionamento para engatar em outro relacionamento. Aqui não sinto isso, tá? Aqui eu sinto que é um momento onde tu quer sair desse relacionamento para te ficar se relacionando contigo. É como se esse relacionamento fizesse com que tu se perdesse de ti. E agora tu tá em busca de ti mesmo. Tá? Então, é essa conexão aqui que traz. Conexão contigo. Que tu não tá conseguindo encontrar dentro desse relacionamento. No sentido de esse relacionamento não está sendo mais bom pra mim, onde eu não consigo me encontrar mais. Né? Onde eu não posso existir da forma que eu sou e, consequentemente, o outro não pode existir da forma que ele é. E aqui vale para ambos, né? Para ti e para ele. Então, qual o desafio disso? Qual é o teu desafio nisso? É deixar isso morrer. É olhar para isso, é dar um fim nisso. Esse é teu desafio, né? É realmente validar o que tu sente. E só quem vai poder validar o que tu sente é tu. Só tu quem vai poder dizer assim, realmente isso eu não quero mais, ou tipo, não dá mais. Não vai ser eu quem vou validar isso, né? E como que tu vai validar isso? Como que tu vai validar esses teus sentimentos? Vai ser tu olhando pra ti. Aqui os livros me trazem
essa energia de olhar, de se autoconhecer, né? Do autoconhecimento. Ó, a Arielle já disse, eu me conectei com a pergunta da Rô e faz muito sentido também. Então, quem sentiu aí, se conecta com a pergunta. Porque sempre tem alguma coisa pra gente, né? Então, o caminho é o autoconhecimento, é tu olhar pra ti, pras tuas necessidades, para aquilo que faz sentido pra ti, para aquilo que não faz. Às vezes algo faz sentido pra nós até a página 1, 2. E depois não faz mais sentido. E às vezes a gente fica apegado àquilo de tipo, mas fez sentido pra mim ontem, como é que hoje já não faz mais sentido pra mim? Não, hoje já não faz mais sentido. Por quê? Porque hoje eu já tenho uma consciência um pouquinho, muitas vezes, quando a gente trabalha e estuda e tá ali na terapia, se conhecendo e se olhando, a gente já tem uma consciência um pouquinho diferente de ontem. Todo dia é um novo dia pra gente ter uma consciência um pouco maior. Então, o teu desafio é esse. É olhar pra ti, porque tu se perdeu. Esse relacionamento fez com que tu se perdeu. Mas a tua essência, dentro de ti, a tua energia pessoal, mesmo que tu não sinta, mas lá no fundo, ela tá gritando pra ti, tá dizendo, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, eu quero ser validada, mas não pelo outro mais. Não pelo outro. Agora sou eu quem vou me validar. Agora sou eu quem vou dizer o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo isso. E ninguém pode dizer que o que eu tô sentindo não é, porque ninguém tá sentindo por mim. Sou eu que tô sentindo. Então, quando tu conseguir, né, olhar para isso, e aqui também quando eu falo de enterrar isso, de entender que isso no fundo já acabou para ti, que não faz mais sentido, aqui é num lugar muito de dar um lugar para isso no teu coração, é de viver esse luto, porque, vamos dizer, por mais difícil e terrível que seja a relação que tu esteja vivendo, por mais horrorosa, tu dissesse, Natália, pra mim é a pior relação do mundo. Tudo bem. Ela pode ser a pior relação do mundo pra ti. Ela tem um lugar no teu coração. E o lugar dela é esse, talvez, o lugar de pior relação do mundo. Mas ela tem esse lugar. E ela teve um papel muito importante na tua vida. Que é de te mostrar o quanto tu tava esquecendo de ti, o quanto tu tava não dando valor pro que tu sente, né? O quanto tu se desconectou de ti a ponto de tu se permitir viver a pior relação da tua vida. Foi ela quem te fez acordar. Aquela história do é ruim, mas é bom. Foi ruim, tu precisava disso, mas tu precisava disso para acordar. Ó, Ju já dizendo aqui, ó. Estou nesse processo de autovalidação após um relacionamento super abusivo de 13 anos. E é isso, gente. Então, quando a gente consegue dar esse lugar que essa pessoa tem no nosso coração, na nossa vida, desses 13 anos, desses 20 anos, possa ser que a Rô tenha 20 anos, ou 10 anos, ou 5 meses, não importa aqui o tempo, mas importa o quanto isso te modificou, o quanto isso mexeu contigo e mexe contigo. Quando a gente dá esse lugar, quando a gente consegue ressignificar isso é um processo de ressignificação, né? Da gente olhar para a relação e entender que a gente tinha uma consciência lá atrás, a gente tinha dores lá atrás e a gente permitia isso, a gente permitia que essas coisas acontecessem, mas que agora a gente está acordando e agora a gente pode fazer diferente.
E aí, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a se amar de verdade, a encontrar a potência que existe dentro da gente, a florescer de novo, a se conectar muitas vezes com a espiritualidade que a gente tinha deixado de lado. E aqui, independente da religião, seja católico, espírita, protestante, qualquer coisa, a gente às vezes se afasta de Deus. Essa é a essência do Criador, né? E a gente se desconecta dessas coisas. Então, a gente começa a voltar para dentro. Luísa tá fazendo umas meditações maravilhosas todas as manhãs, durante 21 dias. Que a meditação é para nos levar, né, e nos conduzir para esse lugar onde nós somos imagem verdadeira de harmonia e perfeição. Onde a gente realmente encontra dentro de nós essa centelha divina. E a Rô, eu sei que a Rô tá lá. Hoje eu vi ela lá, ontem também. Então, quem tá nessa busca de se autoconhecer, de se conectar, né? A meditação ou o relaxamento, né? A oração, são momentos também onde a gente volta pra dentro. Tá? Rô e conectadas. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje sobre isso. Espero que tenha... a Rô falou 3 anos. Né? Menos do que a Ju. Cada um no seu tempo, né? Mas ela já entendendo que talvez já não faça mais sentido. Né? Às vezes eu preciso ser faca na bota, né? Daikon, vou te responder agora, Daikon, nem sei se tu tá aí ainda. Ai, ele é maravilhoso, gente, ele é maravilhoso. Vocês não têm ideia do quanto ele é maravilhoso. Ele não tem nada a perguntar. Qual é a mijada do dia? Vamos lá. Então, quem quiser mandar sua pergunta, quem entrou aí, quiser mandar sua pergunta, pode mandar na caixinha que eu vou responder, tá? Entendeu? Acho que foi a Ari. Mas a Ari, tu mandou na caixinha também tua pergunta, não foi? Arielle. Eu já é íntima dela, já chamando ela de Ari, mas tu mandou, eu acho, tua pergunta aqui, né? Mandou, tá. Que eu vi que tu mandou nos comentários. E aí eu disse, vou ver pra eu não esquecer. Vamos ver, Daikon. Não vou dar mijada. Mandou, então ótimo. Vamos ver o que temos pra hoje, né? Qual é o recado aí, né? Vamos ver. Vamos ver. E aqui, gente, falando nisso, sobre todas essas coisas, né, que a gente conversa, sobre autoconhecimento, sobre tudo. E eu sempre bato nessa tecla aqui, quem vê meus stories vê que eu sempre falo isso, do quanto a terapia é importante nisso. A terapia é um lugar onde a gente, num ambiente seguro, num ambiente acolhedor, num ambiente onde não tem julgamento do que a gente... O terapeuta, o psicólogo ali não vai julgar, né, o que a gente fala, o que a gente sente. E é nesse lugar onde a gente consegue olhar para as nossas feridas, olhar pra gente. E às vezes a gente chega na terapia esbugalhado, estraçalhado, ferido. Às vezes com feridas físicas mesmo, às vezes de agressão, de abuso. E com o tempo, a gente vai conseguindo enxergar isso.
A gente vai conseguindo olhar porque muitas vezes a gente tá ferido fisicamente, mas a gente não enxerga isso mais. A gente já tá muito acostumado com isso. Por quê? Porque o corpo se acostuma com tudo, inclusive com a dor. Então, quem tá nesse processo, busque o autoconhecimento. E uma das ferramentas é a terapia para isso. Ontem estava vendo um stories de uma amiga e colega que é psicóloga, e ela falando sobre pessoas que buscavam auxílio terapêutico no ChatGPT. Eu nem tinha visto essa notícia. Mas assim, aquilo me chocou também, né? Porque o ChatGPT é uma inteligência artificial, né? Não é uma pessoa. Então, a gente tem que ter o discernimento, né? De onde a gente está buscando, né? Às vezes a gente não tem, às vezes a gente fala, não tô com dinheiro para fazer terapia, mas a gente gasta dinheiro com besteira para tanta coisa, que a gente às vezes, se a gente fizer um esforço, a gente consegue, nem que seja assim, uma vez no mês é melhor do que zero. Uma vez no mês é melhor que zero. E é um momento onde a gente vai estar ali olhando pra gente, olhando para as nossas feridas, curando as nossas feridas. Então, a gente precisa realmente se conectar, voltar para si. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda a nossa família, os nossos filhos, o nosso relacionamento. Isso muda ao nosso redor. E vou parar de papear aqui, vou puxar pro Dai. Porque senão eu fico falando e vem embaralhando. Então, busquem auxílio, né? Busquem, procurem pessoas que realmente vocês se conectem e sintam que faz sentido para vocês estarem em contato com essas pessoas. Ai, ai. Vamos lá, Daikon. Vamos lá. Aqui, o que é que eu sinto pra ti hoje? Hoje nem veio mijada. Hoje só pra fazer um negócio diferente, nem veio mijada. Vamos lá. Aqui, eu sinto como se tu fosse, ou se tu tá querendo, não sei, mas alçar voos para coisas não diferentes, né? Mas novos projetos de trabalho. Sendo bem clara, é isso que vem, tá? É essa frase, assim, novos projetos de trabalho. Vem muito essa ideia de que talvez tu esteja pensando, ou se talvez ainda não chegou muito claro pra ti o que é, mas é algo que tá vindo e tá vindo bem rápido, sabe? Onde isso vai te trazer mais visibilidade, mais pacientes, vai te fazer olhar ainda mais para as tuas emoções. Daikon, para quem não sabe, é um terapeuta energético aqui maravilhoso. Ele e Lu são meus favoritos. E
vai te mostrar mais, sabe? Vai te trazer mais visibilidade mesmo. Vai te trazer mais parcerias. É como se a sensação que dá aqui é que tem algo grande pra ti. Algo maior. Que eu não consigo ainda aqui nem eu sou tão pequena, como eu digo, eu sou tão pequena que eu ainda não consigo nem imaginar o que possa ser, né? Mas que isso vai pedir de ti coragem. Coragem pra sair da caverna, sabe? Pra realmente desbravar novos horizontes, digamos assim. Porque tu tem uma potência muito grande, né? Já vem aqui, ó, o Rei de Paus. Então tu vem com o Rei de Copas e tu tem o Rei de Paus. Tu é maravilhoso, sei que tu é maravilhoso. Tu tem essa estrutura, esse olhar para dentro, esse olhar para as tuas emoções, para as emoções dos teus pacientes, né? Que tu trabalha muito com isso também. Então, e tem aqui muito uma energia também de cocriação. Tu é muito potente nisso. Então, intenciona se tu tem algo aí que tu queira, se já tem em mente o que tu quer. Intenciona, sai da caverna, porque isso vai fazer assim, ó. Quando tu der o passo, já vai estar meio que tudo pronto ali na frente, sabe, pra ti. E vai te trazer pessoas, né? Tu tem a tua parceira maravilhosa de vida, né? A Lu, além de profissional, uma parceira de vida. Então, que isso ainda vai ligar ainda mais vocês dois. Talvez tenha uma parceria, talvez vocês continuem aí juntos em relação a isso. Mas é algo bem que vai mudar ainda mais vidas, sabe? Essa a magnitude. Era isso que me veio aqui. E é engraçado, né, que essa energia, essa coisa é uma coisa muito tranquila, assim. Vocês viram que eu cheguei até a mudar, né? Eu tava mais agitada antes e agora já é algo mais pacífico, algo mais sereno, sabe? Mais objetivo, mais certo. É essa energia mesmo de tranquilidade, de fluidez que vem através desse teu trabalho. Ele é maravilhoso, a minha mãe tá dizendo. Ela já fez também com eles. E ela tem a oportunidade de fazer presencial, né? Eu já não tenho. Mas deixa eu ver aqui. Quem mais? Pronto. Deixa eu ver. Vamos lá, cheguei, Ariel. Cheguei na tua pergunta. Vamos lá. 30 do 3.
Tá fazendo sentido, povo, pra quem tá aí, mandou caixinha, mandou pergunta. Vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Que às vezes a gente leva um chão de orelha. Vamos ver, Ari. Bom, vamos lá. Quero saber qual é o meu propósito, como me conectar com a espiritualidade, meus guias. Aqui, tua energia pessoal. Em relação a isso, tá? Espiritualidade, se conectar com teus guias e afins. Tem muito medo. Tem muito medo. Tem, ao mesmo tempo que teu coração quer, tua mente tem medo. Não é algo tão conhecido pra ti. E aí a tua mente tenta te proteger dizendo, isso não é seguro, não faça. E aí tu acaba se fechando, né? Vou te mostrar bem essa imagem que é pra te ver o como em algum momento tu se encontra recolhida, sabe? Como se tivesse, ó, tudo trancafiado. Talvez aqui por crenças de família, de que isso não é seguro, de que isso é coisa errada, de que coisas negativas que possam terem te colocado, ou crenças da infância de contato religioso mesmo que tu teve com determinada religião, e aí aquilo ficou marcado em ti, de que isso era algo que tu tinha que ter medo, era algo que tu não podia adentrar, que não era seguro pra ti. Então, no fundo, por mais que teu coração diga assim, eu quero, né? Mas a tua mente tá te aprisionando nisso. E tu precisa escolher. É uma escolha, é livre-arbítrio. A gente escolhe, né? Tu precisa decidir hoje, né? Tu já tá maior, tu já tá adulta, né? Então hoje tu consegue ir conhecendo e abrindo a mente e as tuas experiências para ir se conectando com isso. E isso também, eu tô falando aqui dos guias e da espiritualidade em si, mas isso também tem a ver com o teu propósito, né? Isso também está relacionado a isso, como saber qual é o meu propósito, né? Então, tipo, existem várias formas de descobrir mapa astral, numerologia. Existem várias ferramentas onde tu pode estar buscando para encontrar aí alguma forma de buscar, né? Externo, qual é o teu propósito, mas no fundo o teu coração sabe qual é o teu propósito, mas tu tá desconectada dele. Não existe aí uma conexão onde tu duvida, onde tu tem medo, onde tu não acredita. Então a tua mente vai minando e aí isso vai te trazendo mais dúvidas.
Mas tu precisa escolher isso, tu precisa decidir que hoje tu quer, e hoje tu pode buscar ferramentas, tu pode buscar religiões, tu pode buscar estudos, de repente ler um livro, de repente buscar algum vídeo na internet sobre alguma religião que tu gosta e que tu se conecte, né? Que tu sinta que há uma conexão. Porque a religião, ela acaba sendo só uma ponte, digamos assim, né? Pra gente ir começando a adentrar esse caminho. Mas existem várias formas, inclusive lendo, estudando os mestres ascensionados, estudando os arcanjos, estudando a Bíblia mesmo, né? The Chosen, eu sempre falo The Chosen para quem gosta da vida de Jesus, né? E quer algo fluido, né? Porque às vezes a Bíblia é muito complexa, a gente ainda não consegue, e a gente quer entender com a mente a Bíblia, a gente não entende com a mente, gente. A Bíblia, ela fala com o nosso espírito, não com a nossa mente, nem com a nossa alma, ela fala com o nosso espírito. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, por mais que a nossa mente racional não consiga entender o que ela está falando, mas em algum lugar o nosso espírito está conseguindo entender. Então, The Chosen é uma série maravilhosa onde clarifica muita coisa. E a gente entra, eu mesma entrei assim na série e trazia coisas para minha vida, assim, de reflexões. Então, talvez seja um caminho também para ti, tá? Mas, como eu disse, aqui tu precisa escolher. Então, se conectar, aqui o desafio que tu tem é de saber para onde ir, né? Existe um mundo de infinitas possibilidades. Existem várias, por exemplo, religiões, existem várias coisas. Qual que eu me conecto? Qual que faz sentido para mim? E aí só a Arielle vai saber. Porque o que faz sentido pra mim, Natália, pode não fazer sentido pra ti. Eu posso gostar de uma coisa e acreditar numa coisa, e tu pode quando dizer assim, vai na igreja católica. E aí tu chega lá e diz assim, não sinto nada. Tipo, não me conecto aqui. E aí eu chegar então, né? Então assim, o que conecta pra um, muitas vezes não conecta pra outro. E aí vai ser teste, tu vai ter que testar. Tu vai ter que ver o que realmente, onde a Ari realmente se encontra, onde faz o coração dela bater. Então, navega por isso, navega. Oi Mari, bom dia! Vai ficar gravada, tá? Se tu tiver alguma pergunta, pode mandar na caixinha que depois eu respondo. E se tu tiver que sair, depois tu assiste a live gravada. E que mais? Então, tu mesmo se aprisiona nisso. Tu mesmo tem crenças e medos e inseguranças. E da mesma forma que é tu quem te aprisiona, é tu quem te liberta. Então, no momento em que tu começar hoje, com a mentalidade que tu tem, com a consciência que tu tem, começar a conhecer, a adentrar, a estudar, isso tudo vai sendo ferramentas para ti conseguir abrir a portinha que tu mesmo fechou, por medo, por insegurança, né, e tudo mais. Porque existe aí um mundo maravilhoso para ti dentro da espiritualidade, dentro, né, de tudo isso, para ti também adentrar o teu propósito. E talvez sim o teu propósito tenha muita ligação com a espiritualidade. E aí, por isso também, às vezes, esse chamado maior de espiritualidade, de conhecer, né? Então talvez tu tenha aí um caminho espiritual também, além de só pessoal, né? Serviu para muitos, né? Serviu para muitos. E é incrível como a gente tem crenças e medos e inseguranças sobre tudo isso.
principalmente sobre a espiritualidade, né? Porque não é algo que a gente muitas vezes consegue ver, é algo que a gente sente e nós estamos desconectadas do nosso sentir, e aí é complicado. Vamos lá. Lari, nem sei se tu ainda estás por aqui, Lari, mas vamos, cheguei à tua pergunta. Outra, igualzinha a da Lu, né? Igualzinha a tua pergunta, né, Lu? Qual a mensagem da espiritualidade? Se está no caminho certo. Então, vamos ver. Chega esse ano 9 de encerramento de ciclo, a gente quer saber se a gente está no caminho certo, né? Porque o que não for certo vai cair por terra, né? Vai cair por terra. Então, já adianto que o que tá saindo, os cortes que estão sendo feitos na vida de vocês, é porque não tá fazendo mais sentido. Então, deixa aí. Pra ficar realmente aquilo que precisa, né? Aquilo que realmente vai fazer a gente prosperar, ascender, crescer, né? Faz parte do nosso propósito e do nosso caminho. Isso também serve pra ti, Ari. Observa também na tua vida o que tem se afastado, o que tem, né? Porque isso também são sinais, digamos assim, de que isso não tá mais fazendo sentido. Aquilo que antes tu acreditava e hoje não acredita mais ou não sente mais, né? Isso faz é como se estivesse fazendo uma limpeza, assim, sabe? Vamos ver. Eu não sei também. Não sei se a Lari tá aí. Lari, tu tá aí. Se tu tiver, tu me dá um oi. Assim, de oi, estou aqui. Eu sinto muito aqui a energia de trabalho. Se ela tá no caminho certo em relação ao trabalho. Ela não intencionou aqui. Tá? Mas é o que eu senti aqui. Bom, Lari, vamos lá. Se tu estás no caminho certo, aqui me vem uma sensação e uma energia de excesso, sabe? Como se tivesse demais. É essa sensação mesmo. Talvez como eu disse, não sei se tu intencionou aqui o trabalho ou relacionamento, mas independente da área aqui, é o excesso. É como se isso tivesse te trazendo muito excesso, e aí emocional também. É uma sobrecarga física, mas também uma sobrecarga emocional, onde tu tá assim, aí ó, faltando uma gotinha
pro teu balde transbordar, sabe? Então, é algo que tu vai precisar equilibrar isso. E ver se realmente faz sentido para ti tu estar nesse caminho dessa forma. Porque às vezes esse é o caminho certo, mas às vezes a forma não é a correta de se fazer, né? Talvez tu precise de ajuda, talvez tu precisa delegar um pouco algumas funções para que tu consiga, né, relaxar, respirar um pouco, ter um pouco mais de tranquilidade, assim, né, fluidez, porque aqui traz muito essa sensação de peso, sabe, de que tá cansativo, de que se continuar nessa pegada tu não vai conseguir seguir, sabe? E aí tu vai ter que olhar para isso, olhar e entender. Aqui também vem muito, eu acho que tu ensinou em relação ao trabalho. Eu estou muito sobrecarregada na minha loja. E aqui também traz uma sensação, porque eu acho que tu intencionou em relação ao trabalho, porque aqui vem muito uma sensação de assim, ó, também só o dinheiro não é tudo, sabe? De tipo, não adianta eu ter dinheiro, mas eu emocionalmente, fisicamente, muitas vezes tô destruída. Às vezes, até fisicamente, a gente bota uma base, passa um rímel, né? Bota um reboco, dá uma tapeada e segue o baile. Mas dentro, as nossas emoções, quando a gente olha pra dentro de nós, a gente tá completamente destruída. E aí, o quanto vale? Então, aqui também vem essa sensação aqui de repensa se está valendo a pena, se não pode, se não existem outras formas de fazer isso. Ó, ela disse, faz sentido, eu faço o meu melhor, tenho resultado, mas estou sobrecarregada. Todos os dias estou bem arrumada, mas chego em casa e estou destruída, né? E isso são coisas que a gente não sustenta por muito tempo. Não sustenta, gente. A gente não sustenta por muito tempo. Porque a gente só sustenta aquilo que tem uma base sólida. E é isso que esse ano vem mostrando pra nós. Nesse ano 9. O que tem uma base sólida na tua vida? Eu vou passar um furacão aqui, ó. Vou passar um tornado aqui. O que vai se manter em pé? O que tem base sólida. Então, vamos ver aí na tua vida o que tem base sólida. Sabe? E aí, tu vai precisar talvez reorganizar isso, reestruturar isso. Tu vai precisar confiar, né? E ela botou aqui, ó, eu tenho medo de contratar alguém e não conseguir seguir um padrão. E aí a gente volta lá àquela a pergunta da Ana Paula, né? De a gente trabalha com pessoas. E aí, compreender que eu vou chamar uma pessoa onde ela é um ser humano, né? Onde ela vai estar ali para me auxiliar, para me ajudar, mas que, gente, a gente precisa entender que ninguém faz nada como a gente. Ninguém. Nem coisas boas e nem coisas ruins, digamos assim. Ninguém faz como a gente faz. Porque cada um faz do seu jeito. Né? Se eu e tu, Lari, fomos lavar a louça, eu vou lavar de um jeito, tu vai lavar de outro. Ficou... O que a gente tem que olhar? O objetivo final. Ficou bem lavado? Massa. Não importa como eu lavei a louça. Importa que ela ficou bem lavada. Então, é lógico, dentro da tua loja, tu vai ter o teu padrão, tu vai ter as tuas regras, mas isso não vai poder... Quando se trata de contratar pessoas, não vai poder ser tão engessado, porque senão ninguém vai ficar ali. Nem tu vai conseguir sustentar essa pessoa, nem essa pessoa vai conseguir sustentar esse padrão tão rígido. Então, tu vai ter que começar a trabalhar em ti. Esse é um dos teus desafios aqui, de tu
conseguir se abrir para contratar alguém, para encontrar parceria, uma aliada, digamos assim. E aí isso tem que partir de ti, porque aqui tem uma sensação de que tu tem medo de ser passada para trás, ou de alguém que queira te... Enfim, tu tá entendendo o que eu tô falando, né? De alguém que às vezes a gente acha que a pessoa tá nos ajudando e quando vê ela tá nos puxando para trás. Então, tu vai ter que trabalhar e sentir na confiança, de confiar nas pessoas e do que tu vai entregar para essas pessoas, né? De ir dando um limite de assim, eu tô contratando essa pessoa, mas não vou falar tudo para essa pessoa, por exemplo. Eu não vou... eu vou falar só até aqui, eu vou instruir ela, mas as coisas internas, as coisas do financeiro vão ficar comigo. Então, eu tô contratando alguém para que ela faça uma demanda que antes eu fazia e eu consiga não fazer mais essa demanda, ou não fazer com tanta frequência, para que eu me libere para fazer outras coisas que só eu, como dona, posso fazer. Esse é o objetivo da gente contratar alguém para nos auxiliar e para que a gente não precise fazer o que aquela pessoa está fazendo. E aí a gente vai ter que ser um pouco menos crítica, e aí não é só com o outro, é com a gente também, né? Porque a gente não contrata outra pessoa para nos ajudar, porque a gente é muitas vezes rígida com a gente quer que as coisas sejam perfeitas, e o quanto não tá custando isso para ti, emocionalmente falando, né? O quanto isso não tá te desgastando porque tu chega destruída, o quanto tu chega em casa e consegue realmente aproveitar e descansar, ou fazer as outras coisas que tu tem pra fazer, porque a gente chega em casa, a gente também tem outras coisas pra fazer, mas fazer com prazer, se sentindo realizada naquilo que tu tá fazendo. Ó, ela disse, eu deixo a loja fechada quando vou comprar mercadoria e perco venda, mas não chamo ninguém. Ai, meu Deus, que tapa na cara. Então, vê só. Tu sai o dia pra comprar roupa e a loja fica fechada. E aí? Né? Então, aqui pede isso, de que tu vai ter que precisar se abrir pra esse momento, porque vai chegar uma hora que ou tu se abre pra isso, ou isso não se sustenta mais. Porque sozinha tu não vai dar conta. Porque tu pode até crescer a loja. Tu pode fazer uma filial da loja, mas para isso tu vai precisar de alguém para cuidar da filial da loja. Porque tu não vai conseguir se dividir para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, 3 lugares ao mesmo tempo. Então tu pode crescer, tu pode prosperar, mas para isso tu vai precisar de braço. Só tem 2. E aí tu vai precisar olhar para essas questões, olhar para esses teus aspectos internos, olhar para aquilo que te limita, para aquilo que te impede de se abrir, de confiar nas pessoas, né? Talvez tu se sinta mais confortável no início, chamar de repente alguém da tua família. Tu faz um teste, não deu certo, talvez então vou abrir uma seleção, vou contratar, vou conversar, vou ver, vou explicar. Mas antes isso tem que ser algo que comece dentro de ti. Porque não adianta tu dizer assim, amanhã vou abrir uma seleção então para contratar alguém na loja. Mas tu tá fechada. Internamente tu tá fechada, no fundo tu não quer essa pessoa. Então pode chegar a 50 candidatos, tu vai olhar, nenhum vai ser bom o suficiente. Nenhum. Porque tu não tá aberto para isso. Então tu vai ter que olhar, tu vai ter que trabalhar isso, para que tu se abra, para que realmente quando tu decidir que é o momento de ter outras pessoas, tu atrair pro teu campo, pra tua empresa, pessoas que estejam em ressonância contigo, que tenham a responsabilidade, nunca vai ser como a tua, mas a responsabilidade que tu tem, né? Que seja uma pessoa confiável, que não vá dar um exemplo de roubar a tua mercadoria, por exemplo,
A gente não pode dizer que isso não pode acontecer. Acontece, a gente vê muita gente fazendo isso. Então, tem tudo isso. Mas para isso, tu vai ter que olhar. Tá bom? E aí vai ser um processo interno mesmo. É terapia, é olhar e atrair, como a Lu falou, quem vai ser maior contribuição nesse momento. Certo? Vamos lá, quem mais falta aqui? Falta uma última pergunta. Na verdade, são duas perguntas. Da Line. Acho que é Line. Acho que é Line ou Line. Acho que é Line. Não sei se ela ainda está por aqui também, que eu demorei, né? Bom, vou começar aqui pelo relacionamento. De nada, Lari. Mari, meu benzinho, tu tá aqui ainda? Tá, eu vi aqui que tu botou nos comentários. Vou deixar a tua por último, tá? Vou encerrar na da Mari, tá? Vou responder essa, tem mais uma e a da Mari. E depois a gente termina. Porque senão eu fico aqui, blá, 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 né? Vocês viram que eu falo um monte. Então, vamos... Ótimo, Laine tá aqui ainda. Então, vamos lá. Vou começar com a tua primeira pergunta, que foi sobre o relacionamento, tá? Essa pessoa que tu tá conhecendo. E aí, depois... Vai, Lu, depois tu assiste o restinho. Obrigado. Beijo. Depois eu respondo a do teu trabalho. Vamos lá. Um beijo. Bom dia pra ti. Vamos lá. Ai, eu não aguento essa pessoa na minha live, gente. Eu não aguento. Lu, tu sabe que tu tem todo o meu amor. Não aguento essa pessoa na minha live. Ela sempre me salva. Gente, vocês não têm ideia. Ela é a esposa maravilhosa do terapeuta Daikon, maravilhoso. Então é uma dupla simplesmente maravilhosa. Esses dois não tá no gibi. Bom dia, bom dia. Ai, vamos lá, Laine. Tô tirando aqui, tá? Pra saber. Ai, gente, é tão bom ter pessoas que são luz na nossa vida. Vocês têm pessoas que são luz na vida de vocês. Eu, graças a Deus, tenho pessoas que são luz na minha vida. E eu digo que a Lu é minha luzinha, de luz mesmo, porque ela é minha luzinha. Ela não é nem uma luzinha, ela é um holoforte, assim, na minha vida. Minha mãe também é um holoforte na minha vida, mas fora o sistema familiar, existem pessoas que são muita luz na minha vida. Ai, vamos lá, Laine. Vamos lá. O que vem aqui, tá? Sobre esse relacionamento que tu tá vivendo, conhecendo, iniciando, né? Enfim. Muitos medos, tá? Muitos medos. Muitos medos e tu tá muito ainda apegada às coisas dos teus relacionamentos passados. Muito, assim, ó, muitos medos, muitas inseguranças.
É como se... Tô tentando encontrar palavras aqui, tá, gente? Pra trazer pra lá. É como se assim, tu terminou um relacionamento há algum tempo, tu tá seguindo em frente, mas tá olhando pra trás. Sabe? Tá seguindo em frente, mas tá ainda... Tá, mas não tá. Sabe? Tá ainda, mas não foi. Tá querendo ir, mas não vai. Sabe? Porque tem algo ainda te puxando. Sabe? E isso, não tô querendo dizer que é a pessoa que tá te puxando, não, é tu mesmo, sabe? É tu mesmo que ainda se mantém ligado a ele ou a ela, independente da tua orientação, tá? Então, esse novo relacionamento que tu tá aí adentrando, ele mexe bastante com as tuas emoções. Se ele ainda não mexeu, ele vai mexer bastante. E aí, tu precisa ter muita clareza do que é desse relacionamento e do que é do outro. Do que já foi do outro. Porque o que pode acontecer muitas vezes aqui, em decorrência desses teus medos e de tu estar apegada em algumas coisas dos relacionamentos passados, é que tu vai repetir padrão. Porque tu vibra tanto nessa... mesmo que às vezes não seja mental. Não, Natália, mas eu não penso no meu ex, por exemplo. Não, mas tu não pensa nele, mas tu tem medo de que, de repente, essa pessoa te deixe como ele te deixou, ou faça o que ele fez, e aí o teu corpo vibra isso. Teu corpo, tu sente. Então, às vezes, tu não pensa, mas tu sente. Tu tá com a pessoa, do nada tu sente medo. E do nada tu tá ali querendo se jogar, mas algo te puxa pra não ir. Então, tu não consegue também estar ali 100% inteira nessa relação. Então, pra que tu esteja inteira 100% nesse novo relacionamento que tá chegando, que tu tá conhecendo, tu vai precisar, como eu falei em alguma pergunta, que eu já não lembro mais pra quem foi, acho que foi pra Rosângela, agora eu lembrei. Tu vai precisar finalizar os anteriores. Dá o lugarzinho que os anteriores têm no teu coração. O lugarzinho real, não um lugarzinho de... que tu acha que tem que dar um bom lugar. Não é um bom lugar, é o lugar. Seja o lugar de uma pessoa que te fez feliz até aqui, mas depois começou a ter brigas, a discussões, mas esse é o lugar, ele tem um lugar no teu coração. Então dá um lugar, isso, finalizar esses ciclos para que tu consiga estar o mais inteira possível nesse novo relacionamento. E tu vai precisar olhar pra isso, tu vai precisar olhar pra ti, né? Aqui é tu, né? Não adianta, tu vai ter que olhar pra ti, pro que tu sente, pros teus medos, pras tuas inseguranças, para aquilo que tu ainda tá apegada, e vai precisar dar um novo lugar, dar um novo significado pra isso, dar uma nova consciência pra isso. A tua consciência de hoje, de agora, né? Porque aí, quanto mais tu fizer isso, quanto mais tu olhar pra dentro e conseguir ressignificar todas essas coisas dentro de ti, mais intenso vai ser esse relacionamento. Mais intenso ele vai ser, e mais ele vai ser esse relacionamento, e não um espelho dos relacionamentos anteriores, ou uma projeção, ou uma repetição dos relacionamentos anteriores. Ele vai ser um novo relacionamento, ele vai poder ser um novo relacionamento, tá? Porque tu olhou para essas coisas que precisavam ser olhadas.
tá bom? Vamos lá. Aqui, deixa eu ver. E agora aqui a tua outra pergunta sobre o trabalho, né? Como agir para ter uma nova atividade profissional. Então aí também quem chegou e se conectou com essa pergunta da Laine. Vamos ver aqui. Bom. Laine, vamos lá. Como agir, né, para ter uma nova atividade profissional? Muito clara e objetiva, né? Então tu vai ter que ser estratégica, tu vai ter que botar no papel muitas vezes o que é que tu pensa, o que tu tem vontade de fazer, montar estratégias de como fazer isso, como estruturar isso. Porque vem o imperador falando disso. O imperador é estratégia, é planejamento, é organização. Então, é uma pessoa objetiva. Então, tu vai precisar disso. Tu vai precisar... às vezes a gente acha e acredita que as coisas às vezes são muito espiritual, né? Tipo... Como que eu posso pensar para ter uma nova, ou como que eu posso co-criar e materializar? Sim, existe uma parte que é a nossa vibração do nosso pensamento, mas existe uma outra parte que é sentar a bunda na cadeira e fazer o que precisa ser feito, né? Então, é isso. É tu olhar, montar o teu planejamento, pensar naquilo que realmente... se tu já tem algo que tu goste, né, que tu queira fazer, então montar essa tua estratégia para te conseguir realmente alcançar os teus objetivos. E aí tu pode, óbvio, nisso ir se conectando, além de se conectar fisicamente e agindo, se conectar espiritualmente também, para saber como guiar isso, como organizar isso, como fazer isso fluir e entender que isso é uma caminhada, né? O teu desafio é entender que isso é um processo, não vai ser do dia para a noite, vai ter altos e baixos, né? Não comecei agora e não vou estar no último degrau da escada, não, vou estar no primeiro, porque eu tô começando agora. E à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo os degraus para chegar até o último. Então, o teu desafio é esse, é entender que é uma trajetória de altos e baixos. Então, podem ter momentos em que tu vai fluir super bem e momentos em que tu vai talvez se sentir mais desacelerada, que tu vai se sentir mais desmotivada, e que é normal e faz parte da trajetória. E aí tu vai ter que... Um outro desafio também é tu confiar, né? É tu confiar também na tua intuição, na tua espiritualidade que te guia e que te orienta, que te ampara, né? É tu pensar muitas vezes fora da caixa, né? Pensar de forma um pouco mais dinâmica, um pouco mais criativa, um pouco mais... tentar fazer coisas, às vezes, que tu não tenha feito. Porque, às vezes, a gente quer... Tem uma frase bem clichê, assim, eu digo clichê, porque todo mundo... Batida, sabe? Todo mundo fala essa frase.
Se tu tem as mesmas ações todos os dias, tu vai obter os mesmos resultados. Tu só vai obter resultados diferentes se tu tomar ações diferentes. Então, é talvez sair um pouco do que tu já faz e fazer algo diferente. Se permitir experienciar esse algo diferente, tá? Porque existe aí uma caminhada, né? No momento em que tu conseguir compreender essas limitações, né, que existem no processo de uma nova atividade profissional, tu conseguir integrar isso dentro de ti, vai ser uma caminhada para ti maravilhosa, de crescimento pessoal mesmo. Não só profissional, mas pessoal também. Então, e tentar, e aí aqui me vem uma coisa de tentar fazer com que nessa jornada, com que nesse caminho também, não fique pesado. Não fique um fardo, não fique cansativo. Então, que tu consiga ir nesse período ir trabalhando a tua mente e olhando para ti e para as tuas questões, para que tu consiga fazer disso realmente esse caminho leve e essa trajetória pessoal e profissional, onde tu se cura, né, e se encontra nas tuas dores, nas tuas coisas e manifesta algo que floresça no profissional, na tua vida profissional e talvez chegue na vida de outras pessoas. Tá certo? Então, Line, era isso que eu tinha. Eu botei até errado. Era isso que eu tinha para você hoje. Deixa eu ver aqui. Agora, vou responder a última pergunta. Eu vou desfixar aqui e eu vou responder aqui. Um conselho para um coração tão inseguro, com tantas coisas acontecendo de uma vez só, tantas dúvidas. Então, para encerrar esta live de perguntas e respostas, né, eu encerro com esse conselho. Então, se conectem aí para quem estiver nesse momento de aflição, de insegurança, de tristeza, de angústia, de sentimento de que tá se sentindo sem chão muitas vezes, né? Então, vamos ver qual é o conselho. Eu vou começar já esse conselho trazendo o arcanjo que eu tirei. Eu sempre tiro alguns arcanjos antes de iniciar a live, pra mim mesmo, né? Como forma de ancorar quem tá aqui presente com a gente, enfim. E aí saiu o arcanjo Jofiel. E ele fala: paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidados e paciência. Então, eu sempre deixo, porque eles sempre fazem sentido. Em algum momento da live, eles sempre fazem sentido. Então, já começo dizendo, né? Paciência. As coisas estão muito, muito aceleradas, como eu disse. E as coisas estão mudando e aquilo que não tá fazendo mais sentido, por mais que a gente queira agarrar e prender e achar que faz sentido, vai cair por terra, a gente não vai conseguir segurar. E a gente precisa soltar e deixar aí o que precisa ir para abrir espaço para aquilo que realmente precisa ficar.
para aquilo que realmente precisa florescer, precisa ter espaço para florescer. Porque às vezes não floresce porque tá cheio de coisa ali que a gente tá apegado, que a gente não quer soltar. Então, a gente precisa ir soltando isso, né? E deixando o vazio existir. Como é difícil a gente deixar o vazio existir. A gente quer tanto preencher com tudo, né? A gente quer preencher com relacionamentos, a gente quer preencher com filhos, a gente quer preencher com bebês reborn. Um vazio que a gente não vai conseguir preencher. Existem lugares dentro da gente que eles vão ficar vazios. Quem perdeu um filho nunca, gente, nunca vai ter esse lugar preenchido. Vai sempre ter um lugarzinho no coração que vai ser dessa criança que não nasceu. E esse é o lugar dela. E essa é a força que a gente tem de deixar o que é vazio ficar vazio. Porque quando ele fica vazio, quando a gente realmente deixa ele vazio, pelo tempo que for, às vezes ele pode se encher. Às vezes ele pode se encher. Às vezes ele pode florescer. Então, a gente precisa entender que existem lugares dentro da gente que vai ficar vazio, talvez por um tempo, talvez para sempre, não saberemos. Mas que eles precisam ser deixados. E olha aqui o que eu falei, ó, que a gente tá segurando. O que é isso que a gente tá segurando? O que é isso que a gente não quer deixar? Né? E isso aqui pode ser tudo. Pode ser muita coisa, né? Pode ser financeiro, pode ser uma falsa sensação de preenchimento. Às vezes a gente acha que está preenchida, às vezes a gente acha que aquilo nos preenche, às vezes a gente acha que isso é o melhor para nós. E a gente está aqui agarrado com isso, que esse é o melhor para mim. Eu acho que esse é o melhor para mim. Mas a vida está dizendo aqui, ó, não é esse o melhor para ti. Eu tenho algo melhor para ti. Mas para que esse algo melhor chegue, tu vai precisar soltar, ou eu vou precisar arrancar da tua mão. Que esse ano vem fazendo muitas vezes, né? Muitas vezes esse ano vem arrancando coisas de nós. A gente tá aqui agarrada, querendo, e a gente sente literalmente assim, ó, como se algo arrancasse. Por quê? Porque não faz sentido. E aquela história, se não vai por bem, né, vai por mal, no sentido de eu vou tirar. Eu vou ter que tirar. Que nem aconteceu com a minha filha. Eu tava tentando fazer um desmame gradativo e eu fiz até um ponto, mas chegou uma hora que eu disse, não dá. Tem que ser assim, ó, pá, hoje não tem mais TT. A gente vai tomar TT hoje pela última vez. Tem horas que tem que ser assim. Porque se a gente às vezes fica, não sei o que, quando vê, não vai, não faz. E às vezes a gente fica em sofrimento. E a gente vê o outro em sofrimento também. O quanto aquilo às vezes pro outro tá sendo dolorido. Né? Mas a gente precisa soltar. Né? A gente precisa, existem muitas coisas acontecendo esse ano, ainda vão acontecer